Terça-feira é dia de Paulo Souto tirar suas dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários aqui no Bom Dia. Se você tem dúvida, pode enviar para o nosso e-mail a qualquer tempo. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br. Paulo Souto já está aqui comigo, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vindo em mais uma semana. Tudo ótimo por aqui. Antes da gente fazer as perguntas, você tem uma observação, São duas retificações a fazer. Manda a primeira foi o telespectador Luiz Mouzinho, certo, que nos enviou um e-mail da informação que eu prestei aqui na semana passada sobre a recuperação da qualidade segurada. Que eu tinha falado que atualmente só precisa de 1/3 das contribuições, ou seja, 4 contribuições para recuperar. Só que a medida provisória 739, que não foi aprovada, perdeu sua eficácia, saiu uma nova medida provisória no dia 6 de janeiro, a 767, onde voltou a exigir a carência total. Tá. Ou seja, quem pagou 1/3 até o dia 5 de janeiro recuperou a qualidade. A partir do dia 6 de janeiro é que tem essa data limite, essa data então. que agora tem que cumprir toda a carência. Okay. O segundo é uma nota de esclarecimento que o CREA publicou, falando que eu tinha dito aqui que os docentes, aqueles profissionais que exercem as funções exclusivamente acadêmicas, não estavam obrigados a se inscrever no CREA ou em qualquer outro órgão de qualquer conselho regional. Okay. O que eu falei é que a jurisprudência dos nossos tribunais entende que eles não necessitam se inscrever e se os conselhos ingressam com execução fiscal contra o profissional, geralmente elas são julgadas improcedentes. O que eu falei foi isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como se diz no povo lá. E mantenho dizendo que a jurisprudência dos nossos tribunais diz que as inscrições são indevidas. Muito bem, mas é muito importante que os nossos telespectadores tenham esse canal livre aqui com a gente. A qualquer momento pode mandar sua dúvida, sua sugestão, sua retificação, se quiser. A gente explica bem direitinho aqui as informações corretamente de acordo com o que está na lei. Vamos então para as perguntas de hoje. Começamos com Nereu Pereira dos Santos. Ele diz assim: em meu sítio eu tenho um empregado que acabou de se aposentar, mas ele vai continuar trabalhando. Eu devo continuar recolhendo os encargos trabalhistas e previdenciários desse empregado? Deve, Nereu. Sabe por quê, Patrícia? Porque a aposentadoria não rescinde o contrato de trabalho. Você pode se aposentar e continuar trabalhando, exceto os aposentados por invalidez. Nesse caso, ele continua trabalhando, continua contribuindo? Como ele falou, sítio, se for um doméstico, se não houver exploração comercial nesse sítio, ele vai continuar recolhendo o DAI normalmente. Tudo certo. Agora, lembrando que esse trabalhador não terá como revisar a aposentadoria depois, não é isso? De jeito nenhum. Não tem a desaposentação no Brasil. É importante que o Nereu avise isso ao empregado dele. Maria Auxiliadora pergunta: uma empregada doméstica tem direito de folgar sem prejuízo da remuneração para ir ao colégio, faculdade, médico, dentista, fazer exames, levar parentes ao médico ou acompanhá-lo em internamento hospitalar ou em sua residência? Não, a única exceção é uma vez por ano ela pode levar um filho menor de 6 anos de idade, até 6 anos de idade ao médico. É a única exceção. Um dia no ano. Só isso está previsto na lei? Só isso. Só nada isso. disso. O resto, nada disso. Muito bem. A pergunta que vem agora é de Santo Ângelo, é uma cidade do Rio Grande do Sul. Como eu sempre explico aqui, né, Paula? Nossa coluna está na internet, então tem pessoas do Brasil inteiro desfrutando desse serviço que o Bom Dia Paraíba presta. É a Caroline Garcia da Silva. Gostaria de saber como consultar pagamentos da guia do DAI. Como o sistema do INSS ainda não está interligado com a Receita Federal, ou seja, o DAI não aparece no CNIS, a pessoa tem que ir na Receita Federal do Brasil, de sua cidade, para fazer a consulta. É o único local onde ele pode ter acesso a essas informações. Pergunta agora vem de Campina Grande, é da Milânia. Aí é o que todo mundo quer saber. O período de carnaval é feriado ou não é, Paulo? Em hipótese alguma. Não está previsto na relação dos feriados. Pode ser feriado se existir uma lei estadual ou municipal. Nacional não é. Aqui na Paraíba também não tem? Não. Algumas cidades podem existir, mas João Pessoa, Campinas, grandes cidades, não é feriado. O que eu acho um grande erro é que você recebe, por exemplo, calendários, aqueles calendários. Pronto, eu vou dizer um calendário dos bancos, geralmente. Aí tem lá, terça-feira está em azul ou vermelho, como se fosse feriado. Não é. É uma informação que não procede. Existe o feriado bancário. Existe a portaria do Banco Central dizendo que os bancos vão fechar aqueles dias. Vamos lá. Isso significa que, por lei, se uma patroa quiser botar uma doméstica, por exemplo, para trabalhar na segunda e terça, está no direito dela, sem ter que pagar nada mais por isso. Segunda, terça e quarta-feira de cinza. E quarta-feira de cinza também, que as pessoas costumam ter folga. Às vezes a quarta-feira só volta depois do meio-dia. Não existe isso, portanto. Patrícia, é uma questão de bom senso, né? Exatamente, é uma questão de bom senso, isso. Todo mundo é uma festa popular, é tradicional no país. Dá uma aliviada aqui, depois a mão lava a outra. Terça-feira, quarta-feira até meio-dia, dá para negociar. Dá-se um jeitinho, mas a gente tem que dizer o que está na lei, né, gente? Então a gente diz. A Vanessa Lima de Souza pergunta para você, Paulo. Uma empresa pode exigir de um empregado uma jornada de trabalho bem superior do que foi contratado? Se existe um contrato, que ele vai trabalhar, por exemplo, 40 horas semanais, ele exigir que o empregado trabalhe 60 horas, esse empregado pode um dia requerer uma rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Você pode requerer o quê? 2 horas extras, mas
O caso dessa moça, ela falou que a jornada ultrapassa bastante. Então, no caso aí, dela, não pode. Ela tem direito. Paulo, vamos continuar falando aqui sobre um dilema de um grupo de trabalhadores. A gente está falando dos trabalhadores rurais. A FETAG, que é a federação que representa esses trabalhadores aqui no estado, está fazendo uma convocação em várias cidades para reunir as entidades de classe e esses trabalhadores no sentido de alertar para o que diz a possibilidade da reforma da Previdência acerca desses trabalhadores. A categoria está receosa. E a gente vai explicar agora por quê na reportagem de Rafaela Gomes. Dona Rosélia é neta e filha de agricultores. Cresceu na atividade e ensinou tudo sobre a vida no campo para os filhos. A agricultora tem 48 anos e, de acordo com a regra atual, Rosélia poderá se aposentar daqui a 7 anos. Só que a reforma na Previdência para a aposentadoria rural passou a assombrar o sonho de descanso dela. Eu vou morrer e não me aposento mais. Porque como é que uma mulher agricultora que sai de casa de manhã, chega de noite, trabalhando, vai se aposentar com 65 anos? Quem foi que já viu isso? Esse especialista explica quais as principais mudanças que podem ocorrer. A idade mínima é para todos, né? 65 anos, para homens e para mulheres. E isso afeta diretamente também os ruralistas, né? O pequeno agricultor. Além disso, os agricultores não vão mais poder acumular uma aposentadoria e uma pensão, por exemplo. Aquela pessoa que recebe uma pensão, né? do falecido, da falecida, né? do cônjuge, que recebia, né, não vai poder acumular com a aposentadoria. Se ela, mesmo que ela contribua, né, e por um tempo e faça jus todos os critérios para receber o benefício, ela não vai poder mais receber. Ela vai ter que optar por uma ou outra. Se a sua pensão for maior, né, você opta pela pensão e suspende, essa palavra é bem interessante saber, suspende a aposentadoria. Por que suspende? Porque no momento que, se porventura você não fizer mais jus à pensão, né, por algum motivo que for, você pode, de repente, depois pegar a sua aposentadoria de volta. Agricultores de todo o país estão preocupados com a possibilidade de aprovação da PEC 287 e é visando esclarecer sobre os principais pontos da reforma que a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores do Estado da Paraíba está reunindo representantes de comunidades para debater sobre o projeto de emenda constitucional. As audiências públicas acontecem nas câmaras municipais de várias cidades do estado. As entidades que organizam estas audiências pretendem mostrar os prejuízos sociais e econômicos que a aprovação da reforma da Previdência pode gerar. Na tarde de ontem, a Câmara da cidade de Pombal ficou lotada. Agricultores de todo o sertão participaram da audiência. Se é ruim para os trabalhadores como todo, né? Para os trabalhadores rurais é pior quando limita a idade dos trabalhadores rurais, que é hoje a 55 e 60, eles limitam a 65 anos, homem e mulher, alegando que os trabalhadores se aposentam de graça. Isso não é verdade. Quando foi criado o Fundo de Amparo aos Trabalhadores Rurais, junto com ele foi criado uma alíquota de 2,1% para custear da produção, isso é cobrado da produção rural, né, de todo o país, para fazer jus à despesa a ser feita com os trabalhadores rurais do tocante à Previdência Social. Segundo o presidente da FETAG, os municípios podem sofrer um forte impacto econômico. Diminui a receita dos municípios quando os trabalhadores recebem, eles não vão para o exterior gastar no exterior, não. Eles gastam nos municípios onde eles moram. Isso é um dos grandes impactos. Para os representantes das comunidades rurais que participaram da audiência, este é o momento de se unir e lutar pelos direitos dos agricultores. Esse agricultor, aquele realmente que é agricultor que trabalha, ele precisa dessa aposentadoria antes, né, para poder dar sobrevivência da sua família. Nós temos que lutar, se unir força, que os nossos deputados federais que não votem nessa PEC, porque essa PEC vai acabar com nós agricultores. Se eles votarem essa PEC, prejudicando nós agricultores, o nosso ideal é se unir os agricultores junto com os sindicatos, não votar nos deputados federais na próxima campanha. Paulo, me diga uma coisa, eles estão muito receosos, estão com medo do que pode estar por vir aí nessa reforma, se ela for aprovada do jeito que está. Há motivo para esse desespero agora? Todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, estão receosos e há motivos. Claro. Vou ser muito breve. Primeiro, o presidente do INSS, na entrevista que fez conosco, aqui nesse disse estúdio, aqui, está gravado, tem um vídeo, já publiquei,
que aposentadoria por idade e pensão serão aqueles que já estão no regime, Sim. podem acumular. Certo. Isso aí não tem problema. Existe uma corrente no Congresso Nacional que já está colocando o homem agricultor com 65 anos e a mulher com 60. Ou seja, vai aumentar mais 5 anos. Certo? Agora, o ideal, já que vai haver reforma previdenciária, criar um regime de aposentadoria urbana, de previdência urbana, certo, e um regime de previdência rural. Eu tenho certeza absoluta que o urbana vai ter superávit, não vai ter déficit. Entendi. Agora, o rural, eu quero que comprove esse recolhimento que o presidente da FETAG falou, porque nós nunca tivemos acesso. Entendi. Eu queria que o governo divulgasse os valores pagos aos benefícios previdenciários urbanos e os benefícios previdenciários rurais. Porque os rurais, é pura verdade, se aposentam sem contribuir com 1 centavo. Quem está pagando a aposentadoria do rural é o urbano. Ou seja, os benefícios previdenciários rurais são pagos pelos trabalhadores urbanos. Opinião de Paulo Souto, uma dica aí na possibilidade. Era muito fácil a gente ver os números. Exato, a gente só queria que divulgasse, mas não divulgam. Eu acho que tem um mérito muito grande nesse rodízio de discussões que a FETAG está fazendo, que é justamente levantar a discussão entre os principais envolvidos nessa história, obviamente. Lógico. É importante lembrar que está em tempo disso ainda. A reforma ela foi recebida pelo Congresso Nacional, mas ainda vai ser votada, discutida. Então está no momento das pessoas darem a sua opinião. E aí, por causa disso, eu vou dizer aqui o calendário que a FETAG divulgou com relação a essas audiências. Você viu na reportagem, essa daí foi ontem em Pombal. Hoje, que é dia 14, vai ser em São José de Piranhas, às 6 horas da noite. E no dia 17, para encerrar o ciclo, eles trazem a discussão para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Um outro momento também muito importante para quem puder participar, as entidades de classe, os trabalhadores rurais, as federações, associações. É o momento de dar opinião aí para essa possível reforma, que por enquanto ainda é uma possibilidade. Não é difícil. Nós precisamos mostrar os números. É isso. Se mostrar os números, nós vamos ver onde está o rombo. Pronto. Muito simples. Meu parceiro, ainda temos muito que conversar hoje. Vamos falar ainda sobre outra categoria profissional. Aliás, são várias, aquelas que trabalham nos salões de beleza, que estão com uma novidade aí desde o fim do mês passado. E a gente vai explicar bem direitinho o que diz essa nova lei para esses empregados. Até daqui a pouquinho, então. Até já. Te espero, Paulo. Até já. Você já deve ter ouvido falar da lei Salão Parceiro Profissional Parceiro. Ela foi anunciada no ano passado, entrou em vigor agora, em janeiro, e a gente já falou dela muito aqui no Bom Dia. Veio para facilitar a atuação de profissionais que trabalham como autônomos dentro dos salões e que recebem parte do faturamento do serviço prestado. Juliano Roque relembra para a gente agora o que diz essa lei. Há 3 meses, a manicure Renata mudou o jeito de trabalhar, mas não foi o modo de fazer as unhas, não. Ela guardou a carteira de trabalho e agora é prestadora de serviço. Eu fui lá no Sebrae, tirei esse CNPJ, abri a empresa. Formulou o contrato de trabalho e apresentou na empresa. Isso. Para Renata, essa mudança toda foi muito boa. Mudou o salário, né? Porque aí a gente ganha mais. Carteira assinada só é aquele X. E comissão a gente ganha mais, tem que trabalhar mais e ganhar mais. Essa prática está ficando cada vez mais comum. É muito bom para o profissional que, em alguns casos, consegue negociar melhor um valor para o seu contrato de trabalho, bom para administrar melhor o seu tempo, podendo até trabalhar numa outra empresa. Muito bom também para o dono do estabelecimento, que economiza mais por causa dos altos custos dos encargos trabalhistas. Neste salão de beleza aqui, por exemplo, a prioridade para os novos funcionários é que eles passem a trabalhar aqui não mais com carteira assinada, e sim por meio de contratos de trabalho com o CNPJ próprio. Mas até que ponto essa nova lei é boa mesmo, hein? Trabalhando com contrato, o profissional deixa de ganhar benefícios como férias e 13º salário, por exemplo. É por isso que Vanessa não pensa em sair do regime de carteira assinada. Participar de contrato não acho legal, né? Pra gente, que é o trabalhador, eu acho muito desvantagem pra gente, né? Perde muita coisa, com certeza. E eu acho que a gente tem que ser valorizado também. A colega de Vanessa pensa completamente diferente. Angélica trabalhava com carteira assinada, pediu demissão e meses depois voltou para o mesmo salão com CNPJ, contrato de trabalho e uma responsabilidade enorme. Como a gente tem CNPJ, a gente é uma empresa que trabalha para outra empresa. Então, somos prestadores de serviço com mais desempenho, a gente tem mais vontade de ganhar. Quem não quer ganhar dinheiro, não é isso? Mas, assim, é um compromisso para a gente mesmo. Paulo Souto, então, vai comentar agora mais os detalhes trabalhistas dessa história toda envolvendo os salões e os seus parceiros a partir de agora. Paulo, qual é o tipo de profissional
que pode se beneficiar dessa lei? A gente diz os profissionais de beleza, o cabeleireiro, a manicure, o esteticista, o maquiador, aqueles funcionários que trabalham de apoio, exemplo, recepcionista, pessoal de limpeza, estes não podem entrar nessa, não jeito estão nenhum. Englobados nessa lei. Só aquela atividade fim. E agora, quem é que vai ser responsável pelo controle dos pagamentos? O salão parceiro é responsável pelo pagamento da cota que for constar no contrato, bem como os tributos. É o salão parceiro que está obrigado a recolher. Recolhe tudo e repassa? Como é que funciona isso? E comprova. Ele tem que comprovar ao profissional parceiro o recolhimento. Como é que é a responsabilidade pelo pagamento das obrigações de administração de salão parceiro, ordem contábil, ordem fiscal, tudo que envolve uma relação trabalhista? É tudo do salão parceiro. O profissional parceiro não responde por nada disso aí. Esse contrato tem que ser homologado? Tudo Ele tem que ser homologado no sindicato da categoria do profissional parceiro e, se não existir, no Ministério do Trabalho. Se não houver homologação, é inexistente o contrato. Quando for da rescisão? E aí, como é que funciona? Como é que é feito isso na prática? Olha, tem que haver um prazo, é dado um prazo de 30 dias, um exemplo, se o salão parceiro não quiser mais aquela parceria com o profissional parceiro, ele dá um prazo de 30 dias e vice-versa. A gente já falou aí que, no caso, esse parceiro agora não tem direito a férias, 13º, nada. Tem direito a seguro-desemprego, por exemplo? Olha, se ele deixa de ser trabalhador, empregado do salão e passa a ser parceiro, vai haver contribuição previdenciária. Então, ele não tem direito sobre o seguro-desemprego, porque está caracterizado que ele não é desempregado. Quando é que pode se configurar um vínculo empregatício entre a pessoa jurídica do salão e o parceiro a partir de agora? Primeiro, se não existiu o contrato de parceria. E se existir esse contrato, ele não for homologado no sindicato ou no Ministério do Trabalho. E também se houver um desvio de função naquele objeto do contrato. Na tua opinião, as pessoas vão aderir a esse modelo agora? Olha, eles serão obrigados a aderir, a maioria. Você acha? Os empregadores estão exigindo, os proprietários dos salões. Agora, para que ele queira que o empregado, se ele não quiser também o empregado, não, a partir de hoje eu só vou contratar profissionais parceiros. Ele demita o funcionário, não tem problema nenhum. Claro. E se quiser, se aquele funcionário aceitar, ele tem que demitir sem justa causa o funcionário para liberar o FGTS dele. O empregado não precisa pedir demissão. É uma opção, vamos dizer assim, é boa opcional para o trabalhador, você acredita nisso? Depende. Se ele souber administrar, sim. Porque ele vai administrar seu horário, o seu ganho, ele vai ter no contrato, é tudo específico, a cota parte dele, vamos dizer, de um serviço que ele faz, um corte de cabelo, 50% é dele. Então vai ter todo um controle. Agora, ele não vai ter férias nem 13º, o quê? Ele não vai ter férias, entre aspas, ele não vai receber férias. Sim. Mas ele vai definir que no mês de janeiro ele não vai trabalhar. Perfeito. Eu vou gozar. O que é que ele faz? Ele junta dinheiro para exatamente no mês de janeiro, já que ele não vai trabalhar, ele também não vai oferir a cota parte dele. Perfeito. Paulo, obrigada pelas dicas de hoje, viu? Terça-feira que vem a gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia Paraíba. Se Deus quiser. Até lá, boa semana para você.